Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é sábado Lovecraft. Vocês sabem, quem é novo aqui no canal não sabe, mas quem é mais antigo aqui já sabe que todo sábado, já há alguns anos, a gente vem construindo aqui, narrando toda a obra do H.P. Lovecraft. Já narramos toda a obra solo dele e agora nós estamos no chamado Projeto 2.0, onde tem obras do pessoal amigo dele, do Círculo Lovecraft, e obras compartilhadas, como é o caso hoje, escritas a quatro mãos, Lovecraft e algum amigo, né? Isso é o que rola aos sábados. E às quartas-feiras é interlúdio de terror. No presente momento nós estamos nos encaminhando para o final da narração do monumental romance Drácula de Bram Stoker. Mas isso é na quarta-feira, não percam. Quem ainda não começou a assistir, a ouvir, está aqui a playlist Bram Stoker para vocês poderem começar. Mas então vamos voltar. Hoje, então, como eu disse, é 19 de abril e além de ser sábado Lovecraft, hoje é também sábado de Aleluia, Páscoa, né? E hoje, mais ainda, nós podemos dizer que é um dia importante porque é o aniversário de quem? Babá Terror! Olha ela aí. Caros amigos, eu estou de volta. Mas ninguém está vendo você está escondida atrás do chapéu. Atrás do chapéu. Lá está ela. Bom, Babá, parabéns para você, dê um alô aí para a galera. Na certa, muita gente vai dar parabéns para você também. A Babá Terror, para quem não sabe, tem uma playlistzinha aqui com algumas narrativas feitas por ela mesma. Vocês podem dar uma forcinha lá e olhar no Babá Terror, tá aqui a playlist, né? É isso aí, Bá, parabéns! Muito obrigada. Fazendo 12 anos hoje, que beleza! Mas então vamos retornar aqui para o nosso conto, né, de hoje. O conto de hoje chama-se As Duas Garrafas Negras. Esse conto tem muitas peculiaridades a respeito. Primeiro, ele é, como eu disse, que é o caso de hoje, é um conto de... Senta aí, Babá. Para você não ficar em pé. Hoje ela, como é aniversariante, tem direito a embarcar aqui na nossa introdução. Mas então, o conto de hoje, o Duas Garrafas Negras, é um conto do Lovecraft, escreveu em parceria com o Wilfred Blanche Tallman. O Tallman, ele conheceu o Lovecraft inicialmente em 1925. Ele mandou para ele uma coletânea de poemas para ver se publicava. O Lovecraft não se meteu. Mas no ano seguinte, em 26, ele era um jovem, né, um rapaz, em 26, ele tinha 22 anos. 22 anos o Tallman, e ele mandou para o Lovecraft um conto, esse conto, As Duas Garrafas Negras, para o Lovecraft revisar e ajudar que o conto fosse publicado na Weird Tales. E aconteceu exatamente assim. O Lovecraft mudou, eu vou comentar mais adiante as alterações que o Lovecraft fez, porque elas, por um lado, incomodaram um pouco o Tallman, ele não gostou lá muito das mudanças, mas não estava em condições de reclamar muito, até porque deu certo. No ano seguinte, no número de agosto de 28, olha ela aí, caladona, no número de agosto de 28, de 27, né, desculpa, As Duas Garrafas Negras saíram na Weird Tales de fato. Mas eu já vou comentar que alterações o Lovecraft fez, por que elas incomodaram um pouco o Tallman. Mas já que vocês chegaram até aqui, eu vou aproveitar esse momento para fazer aqueles pedidinhos manjados de sempre, né? Para economizar tempo, estão aqui as imagens. Like logo agora, se possível, para vocês não esquecerem. É o hype no final, depois que vocês assistirem tudo, aquele hype. Os comentários, sempre o melhor que tem aqui no canal. É muito divertido interagir com vocês e responder os comentários. O compartilhamento.
E na descrição a gente tem aqui menção e links e tal a outras formas de apoio ao canal, sendo que eu destaco a entrar para membro. Quem puder, o membro, os seguidores entrarem para membro do canal é o que mais sustenta o canal, o que mais apoio dá, o que mais impulsiona o projeto, né? Mas vamos seguir então aqui na história. Esse conto, fala, Babá Terror. Mas antes eu queria dar uma pequena palavrinha. Eu acho que você vai gostar da ideia, e eu acho que vocês também vão gostar. E eu queria que nos comentários desse vídeo vocês fizessem uma votação se vocês querem um Babá Terror. Ah, legal. Se vocês... Teve um seguidor que fez um comentário, gostou bastante, mostrou para as filhas e tal. Quem tiver interesse, a Babá Terror tem um monte de coisa alinhavada lá para narrar aqui para vocês, certo? Uhum. Bom, mas então vamos seguir de volta no nosso Duas Garrafas Negras aqui do Tallman. Ele era um descendente de olha ele aí, o grande Nick. Não confundam com Old Nick, esse é pior, né? Mas muito bem. Então, o Tallman, ele era descendente de holandeses. Vocês sabem que ali o nordeste dos Estados Unidos, a área da Nova Inglaterra, particularmente a área de Nova York, a ilha de Manhattan foi colonizada, onde é Nova York, né, pelo menos parte, foi colonizada por holandeses, né? Depois os americanos compraram a ilha dos holandeses. Então tem muita população de origem holandesa na região. E o Tallman é um dos descendentes de holandeses. A história, As Duas Garrafas Negras, é ambientada ali naquela região e os protagonistas são de descendência holandesa, como o Tallman. Qual foi a principal mudança que o Lovecraft fez? O Tallman, no texto original, ele usou intensamente um dialeto de holandês, um holandês degradado, falado por aquelas populações isoladas da região ali, para dar Ele era muito interessado no estudo, por razões óbvias, porque era a origem dele, né, do Tallman. Ele era muito interessado no estudo das tradições e dessas populações de origem holandesa. E o Lovecraft simplesmente capou tudo, ele tirou fora tudo que era dialeto holandês que tinha no texto original. Mas deu uma arrumada, uma estruturada bem profissional no conto, o que fez com que... É um conto tipicamente pulp, vocês vão perceber, e fez com que ele fosse rapidamente comprado pela Weird Tales. Então, o que o Tallman queria que acontecesse, aconteceu, mas não exatamente do jeito que ele queria, né? O Lovecraft não respeitou muito essa questão da ancestralidade do Tallman e sentou o pau na história e retirou tudo que era... Continuou a menção às tradições holandesas lá, os nomes dos personagens, o nome da aldeia onde a história se passa, né? É isso. Agora, uma outra coisa que vale a pena mencionar desse conto, ele é um raro conto normal do Lovecraft. Ele não é mito Cthulhu, não é Dreamland, ele é uma história de horror, vamos dizer, convencional. Não tem nada de mito. Inclusive, ela tem um sabor, assim, muito incomum. Olha, que eu me lembre, um outro conto que também tem essa mesma característica, assim, vamos chamar de judaico-cristã, né? Os Sonhos na Casa da Bruxa, do Lovecraft, um dos grandes contos dele. Também tem essa característica, também não tem nada daqueles aspectos de horror cósmico, nada de mitologia Cthulhu, nada disso. O que rola é magia negra, tipo convencional, magia negra e horror convencional, não tem nada além disso. Era isso aí então que a gente tinha para trazer para vocês nesse
sábado de Aleluia, aniversário da Babá Terror, está em dócil aqui para falar qualquer coisa. E vou deixar para ela encerrar. Então, eu vou fazer meu encerramento. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, curtam e não se esqueçam do velho e bom Drácula na quarta-feira que vem. Vai lá, Babá. E mais uma última palavrinha. Quando eu falei sobre ideias, se vocês queriam um Babá Machado nos comentários, eu gostaria e que se vocês pudessem também, né, sugerirem ideias de contos para Babá Terror para eu fazer. E eu vou escolher as histórias, colocar dentro de uma caixa e sortear 5 contos para eu narrar. Legal. Divirtam-se com As Duas Garrafas Negras de H.P. Lovecraft e Wilfred Thalmann, 1927, publicado na revista Weird Tales no seu número de agosto. Até mais. As Duas Garrafas Negras, H.P. Lovecraft, em parceria com Wilfred Blanche Thalmann, 1926, publicada na Weird Tales em agosto de 1927. Nem todos os habitantes dos poucos que sobraram em Daalbergen, aquela aldeia sombria e pequena nas montanhas Ramapo, acreditam que meu tio, o velho Dominique van der Hoff, está realmente morto. Alguns deles acreditam que ele está preso em algum lugar entre o céu e o inferno por causa da maldição do velho sacristão. Se não fosse por aquele velho bruxo, ele ainda estaria pregando na pequena igreja do outro lado do pântano. Depois do que me aconteceu em Daalbergen, eu quase compartilho da opinião dos aldeões. Não tenho certeza de que meu tio esteja morto, mas estou muito certo de que ele não vive nesta terra. Não há dúvida de que o velho sacristão o enterrou uma vez, mas ele não está em sua sepultura agora. Eu quase posso senti-lo atrás de mim enquanto escrevo, impelindo-me a contar a verdade sobre aqueles estranhos acontecimentos em Daalbergen tantos anos atrás. Era o 4º dia de outubro quando cheguei a Daalbergen em resposta a um chamado. A carta era de um ex-membro da congregação de meu tio, que escreveu que o velho homem tinha morrido e que havia uma pequena herança a que eu, como seu único parente vivo, tinha direito. Tendo alcançado a aldeia remota após uma cansativa série de mudanças de ramais da ferrovia, encontrei o caminho para o armazém de Mark Haynes, autor da carta, e ele, levando-me até um cômodo abafado nos fundos, contou-me uma estranha história a respeito da morte de Dominique van der Hoff. Você precisa tomar cuidado, Hoffman, disse-me Haynes. Quando você encontrar aquele velho sacristão, Abel Foster, ele tem pacto com o demônio, você pode apostar sua vida nisso. Faz nem 2 semanas, Sam Pryor passava pelo velho cemitério e ouviu ele resmungando pros mortos. Não dava para entender muito o que ele falava, e Sam jurou que ouviu uma voz respondendo a ele, um tipo de voz meio abafado, como se viesse de debaixo da terra. Tem outros também que podem te falar que viram ele de pé de frente do túmulo do velho Dominique Slot, aquele perto do muro da igreja, e estava retorcendo as mãos e falando com um musgo daquela lápide, como se fosse o próprio velho Dominique. O velho Foster, Haynes disse, tinha vindo para Daalbergen cerca de 10 anos antes e imediatamente foi contratado por Van der Hoff para tomar conta da igreja de pedra que era adorada pela maioria dos aldeões. Ninguém senão Van der Hoff parecia gostar dele, porque sua presença era quase inusitada. Ele ficava algumas vezes parado ao lado da porta quando as pessoas vinham à igreja, e os homens friamente retribuíam seu servil cumprimento enquanto as mulheres passavam apressadamente segurando suas saias de lado para evitar tocá-lo. Ele poderia ser visto nos dias da semana cortando a grama no cemitério e arrumando as flores próximas aos túmulos, de vez em quando cantarolando e resmungando para si mesmo. Alguns poucos deixaram de perceber a atenção especial que ele dedicava ao túmulo do reverendo Gilliam Slot, primeiro pastor da igreja em 1701.
Não demorou muito tempo após Foster ter se estabelecido como aldeão para que o desastre começasse a ser notado. Primeiramente veio a falência da mina da montanha, onde a maioria dos homens trabalhava. O veio de ferro havia desaparecido e muitas pessoas se mudaram para localidades melhores, enquanto aqueles que possuíam grandes propriedades nas redondezas começaram a cultivar suas terras e levaram uma vida difícil nas encostas rochosas. Então vieram os distúrbios na igreja. Comentava-se que o reverendo Johannes van der Hoff havia compactuado com o demônio e que para ele dirigia suas palavras de preces em plena casa de Deus. Seus sermões se tornaram estranhos e grotescos, sugestivos e com insinuações sinistras que o povo simplório de Daalbergen não conseguiria entender. Ele os transportava de volta aos anos de medo e superstição de regiões de espíritos hediondos e nunca vistos, e povoava a sua imaginação com espíritos antigos que assombram a noite. Um a um, a congregação diminuiu, enquanto os presbíteros e diáconos em vão pediram a Van der Hoff para mudar o tema de seus sermões. Embora o velho sempre prometesse que assim faria, ele parecia fascinado por algum poder superior que o forçava a realizar a sua vontade. Gigante em estatura, Johannes van der Hoff era conhecido por ser fraco e tímido, mas mesmo assim, embora ameaçado com expulsão, ele continuou com seus sermões atemorizantes até que ninguém comparecesse para ouvi-lo no domingo de manhã. Por causa da frágil situação financeira, era impossível convidar um novo pastor, e não demorou até que nenhum dos aldeões ousasse se aventurar nas proximidades da igreja ou da residência paroquial próxima à igreja. Em todo lugar havia medo daqueles espíritos com os quais Van der Hoff estava aparentemente ligado. Meu tio, Mark Haynes, me disse, tinha continuado a viver na casa paroquial porque não havia ninguém com coragem suficiente para mandá-lo sair de lá. Ninguém sequer chegou a vê-lo novamente, mas as luzes eram visíveis na casa paroquial durante a noite e eram até mesmo vistas na igreja de tempos em tempos. Ouviam-se boatos na cidade de que Van der Hoff pregava regularmente na igreja todos os domingos de manhã, ainda que sua congregação não mais estivesse presente para ouvir. Ele tinha apenas o velho sacristão, que vivia no porão da igreja, para cuidar dele, e Foster fazia uma visita semanal ao que sobrou do comércio da aldeia para comprar provisões. Ele não mais cumprimentava servilmente todos que encontrava, mas ao invés disso, parecia dotado de um ódio demoníaco e doentio. Não falava com ninguém, exceto quando necessário para fazer suas compras, e olhava de relance da direita para a esquerda, com olhos cheios de maldade, enquanto caminhava na rua com sua bengala batendo os pavimentos irregulares. Dobrado e enrugado devido à idade avançada, sua presença de fato poderia ser sentida por qualquer um próximo dele. Tão poderosa era aquela personalidade que, diziam as pessoas da cidade, tinha feito Van der Hoff aceitar o demônio como seu mestre. Ninguém em Daalbergen duvidava que Abel Foster era a causa de todo o mal da cidade, mas não ousavam sequer levantar um dedo contra ele, nem mesmo aproximar-se dele em um frêmito de pavor. Meu nome, como o de Van der Hoff, nunca era mencionado em voz alta. Sempre que o assunto da igreja, além do pântano, era discutido, era através de sussurros. E se houvesse chance da conversa se estender até a noite, sussurravam, olhando por sobre os ombros para se certificar de que nada disforme ou sombrio estivesse surgindo da escuridão para testemunhar suas palavras. O jardim da igreja continuou a ser mantido tão verde e belo como quando a igreja estava em pleno uso, e as flores próximas aos túmulos no cemitério foram tratadas com tanto cuidado quanto nos tempos passados. O velho sacristão podia ser visto ocasionalmente trabalhando lá, como se ainda fosse pago por seus serviços. E aqueles que ousavam se aventurar próximo de lá diziam que ele mantinha uma conversa contínua com o demônio e com aqueles espíritos que espreitavam dentro dos muros do cemitério. Uma manhã, Haynes continuou a dizer, Foster foi visto cavando uma cova sobre a qual o campanário da igreja jogava a sombra durante a tarde.
antes do sol se pôr atrás da montanha e a semi-obscuridade do crepúsculo cobrir a aldeia. Mais tarde, o sino da igreja, silente por meses, badalou solenemente por meia hora. E ao pôr do sol, aqueles que estavam assistindo à distância viram Foster trazer um caixão da casa paroquial em um carrinho de mão, despejá-lo no interior da cova com lenta cerimônia e cobri-lo de terra. O sacristão veio à aldeia na manhã seguinte, prosseguindo com seu costume semanal e em muito melhor espírito do que o usual. Ele parecia disposto a falar, comentando que Vanderhoff tinha morrido no dia anterior e que ele enterrara o corpo ao lado do túmulo de Domini Slot, próximo ao muro da igreja. Sorria de vez em quando e esfregava as mãos em uma alegria inoportuna e inexplicável. Era aparente que ele sentia um perverso e diabólico deleite com a morte de Vanderhoff. Os aldeões perceberam uma estranheza adicional em sua presença e o evitaram o máximo que podiam. Com a ausência de Vanderhoff, eles se sentiram mais inseguros do que antes, pois o velho sacristão estava agora livre para lançar diretamente da igreja do outro lado do pântano seus piores sortilégios sobre a cidade. Balbuciando algumas palavras em uma língua indecifrável, Foster retornou caminhando ao longo da estrada sobre o pântano. Foi então que, aparentemente, Mark Haynes se lembrou de ter ouvido Domini Vanderhoff falar de mim como seu sobrinho e decidiu escrever para mim na esperança de que eu pudesse saber algo que esclarecesse o mistério dos últimos anos de meu tio. Assegurei, no entanto, que não sabia nada sobre meu tio ou de seu passado, exceto que minha mãe tinha afirmado que ele era um homem de físico gigantesco, mas com pouca coragem ou força de vontade. Tendo ouvido tudo isso que Haynes me dissera, reclinei-me na cadeira e olhei meu relógio. Era final da tarde. Qual a distância até a igreja? Perguntei. Consigo chegar lá antes do pôr do sol? Claro, mas você não devia ir lá de noite. Não é naquele lugar. Todos os membros do velho homem tremiam e, erguendo-se de sua cadeira, estendiam uma mão magra para me deter. Isso é uma grande tolice, exclamou. Eu ri por dentro de seu pavor e informei a ele que, fosse o que fosse, eu estava determinado a ver o velho sacristão naquela noite e entender tudo o mais rápido possível. Eu não quis levar em conta as superstições daquele povo humilde, pois estava convencido de que tudo o que eu tinha acabado de ouvir era meramente uma cadeia de eventos que o povo imaginativo de Dahlbergen havia ligado à sua própria falta de prosperidade. Não senti temor de maneira alguma. Vendo que eu estava determinado a chegar à casa de meu tio antes do escurecer, Haynes me conduziu para fora de seu escritório e, relutante, me deu as poucas orientações necessárias para garantir minha chegada ao destino, implorando de quando em vez para que eu mudasse de opinião. Ele apertou minha mão quando saí, como se esperasse nunca mais me ver novamente. Tome cuidado para aquele diabo Foster não te pegar. Ele me aconselhava repetidamente. Eu que não chego perto daquele homem de jeito nenhum, não, senhor. E retornou à sua loja sacudindo a cabeça solenemente, enquanto eu me punha ao longo de uma estrada para os arredores da cidade. Eu mal tinha caminhado 2 minutos e já vislumbrava o pântano do qual Haynes havia falado. A estrada, flanqueada por cercas brancas, passava sobre o grande pântano, cheio de arbustos submersos, limo e lodo, úmidos e escorregadios. Um odor de morte e de podridão enchia o ar, e mesmo na ensolarada tarde, algumas nuvens de vapor poderiam ser vistas saindo daquele local insalubre. No lado oposto do pântano, virei à esquerda, como tinha sido orientado, tomando uma ramificação da estrada principal. Pude perceber que havia diversas casas no local, casas que, na verdade, eram quase cabanas, refletindo a pobreza extrema de seus proprietários. A estrada aqui passava sob os ramos caídos de enormes salgueiros que encobriam a luz do sol quase completamente.
O odor fétido do pântano ainda estava em minhas narinas e o ar era úmido e frio. Apressei meus passos para sair daquele túnel sombrio o mais rápido possível. Novamente me encontrei sob a luz do sol, que, pendurado como uma bola vermelha sobre a crista da montanha, estava começando a mergulhar no horizonte. E lá, a alguma distância de onde eu estava, banhada em uma iridescência cor de sangue, estava a igreja solitária. Comecei a sentir a estranheza que Haynes havia mencionado, aquele sentimento de pavor que fazia com que toda Daalbergen evitasse o lugar. A atarracada cúpula de pedra da igreja, com seu campanário sem ponta, parecia um ídolo para o qual as lápides ao redor curvavam-se em adoração, cada uma com um topo arqueado como os ombros de uma pessoa ajoelhada, enquanto ao fundo a sombria e cinzenta casa paroquial pairava como uma aparição. Diminuiu um pouco os passos enquanto observava aquela imagem. O sol estava desaparecendo atrás da montanha muito rapidamente e o ar do pântano me congelava. Levantei a gola do casaco até o pescoço e me afastei. Algo chamou minha atenção quando olhei para cima novamente. Na sombra do muro da igreja estava alguma coisa branca, uma coisa que aparentava não ter forma definida. Apertando os olhos enquanto me aproximava, vi que era uma cruz de madeira sobre um monte de terra recentemente amontoada. A descoberta me fez sentir de novo um frio cortante. Percebi que poderia ser o túmulo do meu tio, mas algo me disse que aquele não era como os outros túmulos próximos. Não parecia com o túmulo de uma pessoa morta. De um modo intangível, parecia estar vivo, se é que se pode dizer que um túmulo pode viver. Muito próximo a ele, vi, enquanto me aproximava mais, que havia outro túmulo, um velho monte de terra com uma pedra desgastada pelo tempo sobre ele. O túmulo de Dominique Slot, pensei, recordando a história de Haynes. Não havia sinal de vida em qualquer lugar naquele local. No crepúsculo, subi a pequena colina sobre a qual a casa paroquial estava e bati à porta. Não houve resposta. Contornei a casa e espiei pelas janelas. Parecia completamente deserta. As montanhas baixas tinham feito a noite cair com alarmante rapidez no minuto em que o sol foi totalmente encoberto. Percebi que mal podia ver mais que poucos metros à minha frente. Buscando cuidadosamente o caminho à frente, avancei até dobrar mais uma esquina ao redor da casa e parei, pensando no que fazer a seguir. Tudo estava quieto. Não havia um sopro de brisa, nem mesmo os usuais ruídos feitos por animais em suas deambulações noturnas. Todo o pavor havia sido esquecido por um tempo, mas na presença daquela calma sepulcral, minhas apreensões retornaram. Imaginei o ar povoado de espíritos medonhos a meu redor, fazendo-o quase irrespirável. Indaguei-me pela 100ª vez onde o velho sacristão poderia estar. Permaneci ali, como se esperasse algum demônio sinistro surgir das sombras, quando percebi 2 janelas iluminadas no campanário da igreja. Então me lembrei do que Haynes tinha dito sobre a habitação de Foster no porão. Avançando cautelosamente através da escuridão, encontrei um lado da porta da igreja entreaberta. O interior tinha um odor azedo de mofo. Tudo o que eu toquei era coberto por uma umidade fria e pegajosa. Acendi um fósforo e comecei a explorar para descobrir, se pudesse, como chegar ao campanário. Repentinamente, parei. Um trecho de música alto e obsceno, produzido por uma voz gutural e grossa de embriaguez, fez-se ouvir. O fósforo queimou meus dedos e eu o soltei. 2 pontos de luz perfuravam a escuridão na parede mais distante da igreja, e abaixo deles, ao lado, pude ver uma porta delineada pela luz que saía por seus vãos. A canção parou tão abruptamente como havia iniciado, e houve absoluto silêncio. Meu coração batia como se fosse arrebentar-me o peito e meu sangue corria para as minhas têmporas. Não estivesse eu petrificado de medo e teria fugido imediatamente. Não me preocupei com acender outro fósforo e caminhei entre os bancos até parar de frente à porta.
Tão profunda era a sensação de abatimento que veio sobre mim que pensei estar em um sonho. Minhas ações eram quase involuntárias. A porta estava trancada. Foi o que pensei quando virei a maçaneta. Bati por algum tempo, mas não houve resposta. O silêncio era tão absoluto quanto antes. Tateando as bordas da porta, achei as dobradiças, removi os pinos e deixei a porta cair sobre mim. A luz fraca inundou um íngreme lance de escada. Havia um odor doentio de uísque. Agora eu podia ouvir alguém se mexendo no quarto do campanário acima. Aventurando-me a emitir um baixo olá, pensei ter ouvido um grunhido em resposta e, cautelosamente, subi as escadas. O primeiro vislumbre daquele amaldiçoado lugar surpreendeu-me de fato. Espalhados no pequeno quarto havia velhos e empoeirados livros e manuscritos, objetos estranhos que aparentavam uma idade quase inacreditável. Em fileiras de prateleiras que alcançavam o teto, havia horríveis objetos em jarros de vidro e em garrafas. Cobras, lagartos e morcegos. Poeira, lodo e teias incrustavam tudo ali. No centro, ao lado de uma mesa sobre a qual havia uma vela acesa, uma garrafa de uísque quase vazia e um copo, estava uma figura imóvel, com uma face fina, enrugada, envelhecida e com olhos selvagens e vazios que me fitavam fixamente. Reconheci Abel Foster, o velho sacristão, em um instante. Ele não se moveu ou falou enquanto eu caminhava devagar e temerosamente até ele. Senhor Foster? Perguntei com um tremor e um medo inexplicáveis quando ouvi o eco de minha voz nos confins do cômodo. Não houve resposta e nenhum movimento da figura à mesa. Pensei que ele estava bêbado a ponto de não sentir nada e então contornei a mesa para sacudi-lo. Ao mero toque de minha mão em seu ombro, o velho e estranho homem saltou da cadeira como se estivesse aterrorizado. Seus olhos, ainda vazios, continuaram fixos em mim. Sacudindo os braços como se fossem armas mortais, ele se afastou. Não! Exclamava. Não me toque! Vá embora, vá embora! Vi que estava tão embriagado quanto paralisado por algum tipo de horror indescritível. Com um tom de voz calma, eu lhe disse quem era e por que tinha vindo. Ele pareceu entender vagamente e afundou novamente na cadeira, vacilante e imóvel. Pensei que fosse ele, murmurou. Pensei que fosse ele voltando. Ele está tentando sair desde quando pus ele ali. O tom de sua voz voltou a crescer até tornar-se um grito, e ele agarrou os cabelos. Talvez ele já tenha saído agora. Talvez ele esteja lá fora. Olhei ao redor esperando alguma figura espectral subir as escadas. Quem talvez esteja lá fora? Perguntei. Vanderhoof, ele gritou. A cruz da sepultura dele está caindo toda noite. Toda manhã a terra está solta, é difícil colocar de volta. Ele vai sair de lá e eu não vou conseguir fazer nada. Forçando-o a sentar-se na cadeira novamente, eu me sentei em uma caixa próxima a ele. Ele estava tremendo, com um terror mortal, a saliva escorrendo dos cantos da boca. Às vezes eu sentia a sensação de terror que Haynes havia descrito quando me falou sobre o velho sacristão. Na verdade, havia algo estranho naquele homem. Sua cabeça estava agora caída sobre o peito, e ele parecia mais calmo, murmurando para si mesmo. Em silêncio me levantei e abri uma janela para deixar sair o odor de uísque e o odor fétido de coisas mortas. A luz de uma lua obscura fez as coisas no cemitério lá embaixo levemente visíveis. Pude ver o túmulo de Dominique Vanderhoof de minha posição no campanário e piscava os olhos enquanto olhava para aquilo. A cruz estava realmente inclinada. Lembrei-me que estava exatamente na vertical uma hora atrás. De novo o medo tomou posse de mim. Rapidamente me virei. Foster, sentado em sua cadeira, me olhava. Sua feição era mais sã do que antes. Então você é o sobrinho de Vanderhoof? Ele murmurou com seu tom nasal.
Bom, você precisa saber de tudo muito bem. Ele vai estar comigo aqui de novo. Ele vai. Assim que ele sair daquele túmulo. Você precisa saber da história toda agora. Seu terror pareceu abandoná-lo. Ele parecia resignado a algum destino horrível que a qualquer minuto esperava ocorrer. A cabeça caiu sobre o peito novamente e ele continuou balbuciando aquele monótono tom nasal. Você vê todos aqueles livros e papéis? Bom, eles já pertenceram a Dominique Slot. Dominique Slot, que esteve por aqui anos atrás. Todas as suas coisas são para fazer magia. Magia negra que o velho Dominique sabia antes de vir para essas bandas. Eles queimavam e ferviam gente em óleo assim por aqui, fique sabendo. Mas o velho Slot soube disso e ele não contou para ninguém. Não, senhor. O velho Slot rezava aqui gerações atrás e ele vinha aqui em cima estudar esses livros e usar essas coisas mortas dos vidros, dizendo feitiços malditos e coisas desse tipo, mas ele não deixava ninguém saber disso. Não, ninguém sabia disso, mas Dominique Slot e eu sim. Você? Interrompi, me inclinando sobre a mesa. Isso mesmo. Eu, no final, aprendi tudo. Seu rosto mudou estranhamente. Achei todas essas coisas aqui quando cheguei para ser sacristão dessa igreja. E eu costumava ler quando não estava trabalhando. E logo passei a saber tudo. O velho falava e eu escutava, fascinado. Ele falou sobre ter aprendido a difícil fórmula da demonologia e que, por meio de encantamentos, ele poderia lançar maldições sobre as pessoas. Ele tinha realizado horríveis rituais ocultos em sua crença infernal, invocando anátemas sobre a cidade e seus habitantes. Enlouquecido por seus desejos, ele tentou submeter a igreja a seus feitiços, mas o poder de Deus era muito forte. Percebendo que Johannes van der Hoef era muito fraco em sua fé, ele o enfeitiçou para que ele pregasse sermões estranhos e místicos, os quais trariam medo aos corações da população simples da cidade. De sua posição no cômodo do campanário, por detrás de uma pintura da Tentação de Cristo que adornava uma parede dos fundos da igreja, ele disse que espiava van der Hoef, enquanto esse rezava, através de furos feitos no lugar dos olhos do demônio da pintura. Aterrorizada pelas coisas estranhas que estavam ocorrendo, a congregação abandonou a igreja um a um, e Foster pôde fazer o que quisesse com a igreja e com van der Hoef. Mas o que você fez com ele? Perguntei com uma voz oca quando o velho sacristão interrompeu sua confissão. Ele rompeu em gargalhadas, lançando para trás a cabeça em um êxtase alcoólico. Eu tomei a alma dele. Uivou em um tom que me fez estremecer. Tomei a alma dele e coloquei em uma garrafa, em uma pequena garrafa negra, e a enterrei. Mas ele não salvou sua alma, ele não pode ir para o céu e nem para o inferno. Agora ele fica tentando sair do túmulo. Eu consigo ouvir ele se empurrando para fora do túmulo. Ele é bem forte para conseguir fazer isso. O velho continuou a contar sua história de forma tal que fui ficando mais e mais convencido de que ele estava realmente me dizendo a verdade e não apenas tagarelando por causa da embriaguez. Cada detalhe condizia com o que Haynes tinha me contado. O medo estava crescendo em mim cada vez mais, com o velho feiticeiro lançando gargalhadas demoníacas. Fiquei tentado a descer as escadas e abandonar aquela vizinhança amaldiçoada. Para me acalmar, me levantei e novamente eu olhei através da janela. Meus olhos quase saltaram das órbitas quando vi que a cruz sobre o túmulo de van der Hoef havia se inclinado perceptivelmente desde que eu a olhei pela última vez. Estava formando agora um ângulo de 45 graus. Não podemos desenterrar van der Hoef e restaurar sua alma? Perguntei quase sem respirar, sentindo que algo poderia ser feito rapidamente. O velho levantou-se da cadeira horrorizado.
Não, não, não! Gritou. Ele ia me matar. Esqueci a fórmula e ele, se sair, vai viver. Mas não teria uma alma. Ele mataria nós dois. Onde está a garrafa que contém a alma dele? Perguntei, avançando traiçoeiramente em sua direção. Senti que algo horrível estava para acontecer. Algo que eu deveria evitar a qualquer custo. Não vou te dizer, filhote. Rosnou. Senti, ao invés de ver, uma luz esquisita em seus olhos quando ele se meteu em um canto. E não me toque ou você vai se arrepender. Dei um passo à frente, notando que em uma banqueta atrás dele havia 2 garrafas negras. Foster balbuciou algumas palavras estranhas, cantarolando em voz baixa. Tudo começou a se tornar cinza diante de meus olhos, e algo dentro de mim pareceu ser arrastado para fora, tentando sair por minha boca. Senti meus joelhos ficarem fracos. Cambaleei para frente, agarrando o velho sacristão pela garganta e com o meu braço livre tentei alcançar as garrafas na banqueta. Mas o velho caiu para trás, atingindo a banqueta com os pés, e uma das garrafas caiu no chão, enquanto eu peguei a outra. Houve um clarão de chamas azuis e um cheiro sulfuroso encheu a sala. Do pequeno monte de cacos de vidro, um vapor branco se elevou e seguiu em uma corrente de ar para fora, através da janela. Maldito seja, seu desgraçado! Disse com uma voz que parecia fraca e distante. Foster, que eu tinha soltado quando a garrafa quebrou, estava agachado contra a parede, parecendo menor e mais enrugado do que antes. Sua face estava se tornando lentamente verde escura. Maldito seja! Disse de novo com aquela voz estranha, soando com dificuldade como se não viesse de seus próprios lábios. Estou perdido. A alma que estava ali dentro era a minha. Dominis Lota tomou 2 séculos atrás. Deslizou em direção ao chão, me olhando com olhos cheios de ódio que diminuíam rapidamente. Sua carne mudou de clara para escura e então para amarela. Vi com horror que seu corpo parecia desmoronar e suas roupas caíam em dobras. A garrafa em minha mão começou a esquentar. Olhei para ela, cheio de pavor. Ela brilhou com uma fosforescência débil. Paralisado de medo, coloquei a garrafa sobre a mesa, mas não pude tirar meus olhos dela. Seguiu-se um instante sinistro de silêncio, conforme seu brilho tornava-se mais forte. E então tornou-se claro para meus ouvidos o som de terra deslizando. Tomando fôlego, olhei pela janela. A lua estava bem acima no céu, e graças à sua luz, pude ver que a cruz recentemente colocada sobre o túmulo de Vanderhoff tinha caído no chão. Mais uma vez pude ouvir o som de deslizamento de terra, e não pude me controlar mais. Desci tropegamente as escadas e encontrei o caminho para fora. Quando alcancei o pé da colina, na entrada daquele túnel melancólico abaixo dos salgueiros, ouvi um terrível urro atrás de mim. Ao me virar, olhei na direção da igreja. Suas paredes refletiam a luz da lua, e sob sua silhueta estava uma gigantesca e repugnante sombra negra saindo de dentro do túmulo de meu tio, e debatendo-se horrivelmente, seguia em direção à igreja. Contei minha história a um grupo de aldeões na loja de Haynes na manhã seguinte. Percebi que eles se entreolhavam com pequenos sorrisos durante minha narrativa. Mas quando eu sugeri que me acompanhassem até o lugar, deram várias desculpas para não ir. Embora houvesse um limite para sua credulidade, eles se preocupavam com os riscos. Informei a eles que eu iria sozinho, embora confesse que o projeto não me atraía. Quando deixei a loja, um homem velho com uma barba longa e branca apressou-se em me alcançar e tomou meu braço. Eu vou com você, rapaz, ele disse. Isso parece coisa do velho Dominis Lota. Uma vez meu avô me disse como ele era, um velho estranho. Ele dizia que era, mas Vanderhoff me pareceu ainda pior. O túmulo de Domini Vanderhoff estava aberto e vazio quando chegamos. Claro que poderia ter sido algum ladrão de túmulos, nós dois concordamos, mas então...
No campanário, a garrafa que eu tinha deixado na mesa tinha desaparecido, embora os fragmentos da que havia se quebrado estivessem ainda no chão. E sobre o monte de pó amarelo e roupas jogadas ao chão, que antes tinham sido de Abel Foster, encontramos pegadas imensas. Após olhar alguns dos livros e papéis espalhados pelo cômodo do campanário, os carregamos para baixo e os queimamos, como algo sujo e amaldiçoado. Com uma pá que encontramos no porão da igreja, enchemos o túmulo de Johannes van der Hoef e depois jogamos a cruz sobre as chamas. Agora, as velhas da aldeia dizem que quando a lua está cheia, uma figura gigantesca e desnorteada caminha pelo cemitério da igreja, segurando uma garrafa e perseguindo alguma meta esquecida. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.